Sentado como estão, vamos ler um texto da Bíblia, irmãos? Compartilhar com a igreja uma mensagem simples, mas abençoadora. Juízes capítulo 9, vamos ler a partir do versículo de número 50, glória a Deus. Juízes capítulo de número 9, nós vamos ler a partir do versículo de número 50, que está escrito assim: Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, fugiram para lá, fecharam as portas da torre e subiram ao telhado da torre. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o seu moço, seu escudeiro, e lhe disse: Tira a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço o atravessou com a espada e ele morreu. Quanto os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora cada um para sua casa. Assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito ao seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com a igreja esse texto do capítulo 9 do livro de Juízes. Esse capítulo, ele fala sobre a triste história de Abimeleque. E Abimeleque, ele era um dos filhos de Jerubaal. Jerubaal não teve só Abimeleque, ele teve mais de 70 filhos. E Jerubaal foi um homem muito conhecido em Israel. Foi um homem que alcançou sucesso do seu governo. Ele, com estratégicas de guerra, lutou, venceu muitas batalhas entre Israel e os amorreus, Israel e os amalequitas, Israel e os midianitas. E ele ficou muito conhecido, tão conhecido que Israel fez uma reunião com seus anciões e pediu que Jerubaal reinasse sobre eles. Talvez você não conhece Jerubaal por esse nome, conhece pelo nome Gideão. E Gideão, ele alcançou sucesso porque com apenas 300 homens, ele vence mais de 135 mil medianitas. E no capítulo de número 8 de Juízes, a partir do versículo de número 22, nós vamos encontrar os anciões de Israel desejando que ele reinasse sobre eles. Eu sei que o início da monarquia na Bíblia não está registrado aqui, até porque Gideão não aceitou reinar sobre eles. Logo depois, lá em 1 Samuel capítulo 8, mais uma vez, os anciões de Israel fazem uma reunião e agora, diante de Samuel, eles pedem um rei sobre eles. Mas eles não queriam que fosse Samuel. Eles questionam Samuel dizendo: o Senhor já está velho demais. Eles não queriam que fossem os filhos de Samuel, porque eles disseram que os filhos de Samuel não tinham o mesmo caráter que o pai. Samuel se entristece, vai diante de Deus se sentindo rejeitado, repudiado por Israel. Deus conforta Samuel dizendo: não, o povo não te rejeita, o povo rejeita é a mim. Porque todas as vezes que alguém te rejeita, não rejeita você, mas rejeita o Deus que é sobre a sua vida. Mas no capítulo 8 de Juízes, a partir do versículo 22, é aqui a primeira tentativa de Israel na mudança do período tribalista para o período monárquico. Ou seja, aonde eles não iriam ter mais juízes que julgavam os seus problemas, os seus negócios, as suas dificuldades, mas eles iriam centralizar um governo só, um só rei, e o desejo que fosse Gideão. E a palavra de Gideão diante de Israel, ela é uma palavra um pouco
difícil de entender, eu confesso. Por quê? Porque diante de Israel desejando que ele, no ponto máximo do seu sucesso, reinasse sobre eles, ele vai rejeitar o pedido de Israel. Ele vai dizer: não, nem eu vou reinar sobre vós. Então eles insistem com ele, dizendo: ora, se o Senhor tem 70 filhos, que um dos seus filhos reine sobre nós. E mais uma vez ele vai dizer: não, nem eu reinarei sobre vós, nem tampouco um dos meus filhos reinará sobre vós. Isso parece difícil de entender, um pouco difícil. Por quê? Porque se ele não tinha um desejo pessoal de reinar, ele não poderia impedir que os seus filhos reinassem. Se eu não quero, pode ser que aconteça na vida dos meus filhos. Se eu desistir, pode ser que aquilo que veio para as minhas mãos pode passar para as mãos dos meus filhos. Se ele não tinha o desejo de reinar, ele não poderia proferir, falar como pai, algo no futuro para os seus filhos, que os meus filhos não reinaria sobre Israel. Parece que essa palavra de Gideão vai neutralizar o futuro dos filhos. E Gideão, irmãos, alcança o sucesso. E eu sempre digo que há alguns meios para se alcançar o sucesso. E o sucesso aqui não é o sucesso da mídia, não, mas o sucesso de conquistar aquilo que tanto deseja. Todos nós desejamos esse sucesso. Todo mundo quer chegar a um ponto mais alto da sua vida. O corredor quer cruzar a linha de chegada, o estudante a tão sonhada formação acadêmica, e aquele que deseja é empreendedor, sempre aumentar o seu estupendo negócio. Nós sempre estamos correndo atrás do sucesso. Isso é errado? Não é errado, irmãos. Não é errado desejar, não é errado querer vencer, querer alcançar um lugar mais alto, jamais. Mas há alguns riscos em alcançar o sucesso. O primeiro é que quem chega no sucesso, no ponto mais alto ou no ápice da vida, ele tem que ter cuidado para se manter aonde ele chegou. Gideão chegou no lugar mais alto do governo, ao ponto de ser requerido por Israel para ser rei sobre eles. Só que Gideão, no final da sua carreira, ele comete erros gravíssimos. Alcançar o sucesso, irmãos, todos podem desejar. O problema é como você vai se manter no sucesso. Porque tem muita gente que, quando está no anonimato, quando é desconhecido, quando saiu lá da pobreza, da dificuldade, ele era simples, ele era humilde, ele era acessível, mas depois que alcançou o sucesso, deixou de ser acessível, passou a ser arrogante, prepotente, e acha, irmãos, que ele já conquistou tudo e que ele não deve satisfação mais para ninguém. Eu sei que tem muita gente que sai dos lugares mais baixos aos lugares mais altos e chega com a mesma simplicidade, com a mesma humildade. E nós vamos encontrar na Bíblia um homem que saiu do anonimato ao sucesso, e ele não conseguiu se manter no sucesso, foi o rei Saul. Lá no capítulo 10 de 1 Samuel, quando Deus fala com Samuel que escolhesse então alguém para reinar sobre Israel, escolheram Saul. Quem era Saul, irmãos? De onde veio Saul? Saul apareceu aonde? De onde? Pelo contrário, Saul andava atrás de jumentas, as jumentas de seu pai. Eu imagino Saul, irmão, sem GPS, sem direção, atrás de jumentas, obedecendo o seu pai, procurando os bichos irracional, no meio de um lugar onde ele não sabia onde estava, mas de repentemente ele é alcançado. E o sucesso foi tão rápido que de um dia ele era um simples homem no anonimato atrás de jumentas, para o outro dia ele passar a ser o rei de Israel, ou o primeiro rei de Israel. A unção de Deus veio sobre ele, o sucesso veio sobre ele, o poder veio sobre ele. Ele vence os amonitas, ele vence os amorreus, ele vence junto com seu filho Jonatas os filisteus, e foi uma das maiores batalhas e vitórias desde Sansão até aqueles tempos. Então ele está no ápice do seu sucesso. Agora ele está se sentindo o rei de Israel.
Agora quem manda é ele, é do jeito dele, é na vontade dele, é do jeito que ele acha que está certo. Ele não precisa mais de Deus, ele não precisa mais de conselho de ninguém, ele não lembra mais de onde ele saiu, porque agora eu sou o rei de Israel. E de repente Deus vai dar uma ordem através de Samuel para Saul, vai dizer: olha, envia Saul e o exército até os amalequitas, e chegando lá é para vencer todos eles, é para matar homens e mulheres, jovens e crianças, todos os animais, é para aniquilar os amalequitas, não é para ficar ninguém vivo naquele lugar. Ele ouviu, achando que agora ele poderia direcionar as coisas do jeito dele. Por quê? Porque ele é rei, porque ele está no sucesso. Ele foi diante dos amalequitas, matou alguns animais, matou toda a população dos amalequitas, menos um chefe do exército dos amalequitas, chamado Agag. Ele poupa Agag, ele poupa algumas vacas, ele poupa algumas cabras, achando que Deus não estava vendo tudo. Errado, irmãos. Tem muita gente que chega no sucesso e acha que pode fazer o que quer, achando que Deus não está vendo nada. Irmãos, Deus vê tudo. Provérbios 15:3 diz que os olhos de Deus estão sobre tudo e sobre todos, sobre os humildes e simples, mas também sobre os grandes e poderosos. Tem tanta gente que está chegando lá em cima, irmãos, e com a mesma rapidez que subiu, está caindo, está sendo jogado ao chão a vergonha da mídia, o nome está sendo desfeito, tudo que construiu, tudo que juntou, está se acabando. Por quê? Porque chegou lá em cima, mas não conseguiu se manter no lugar que chegou. O texto vai dizer que quando Samuel é revelado por Deus, que Saul desobedece, Samuel é enviado à casa de Saul, e quando Samuel chega na casa de Saul, diz a Bíblia que ele ouve o pecado de Saul. Sabe por quê? Porque o pecado também tem um som. Ninguém consegue ocultar o pecado, ninguém consegue esconder o pecado. Quando Caim matou Abel, diz a Bíblia que Deus escutou o clamor do sangue de Abel quando toca no chão. Quando Samuel chega na casa de Saul, ele ouve o mugido das vacas, a Bíblia diz que ele ouve o balido das cabras, e ali sai o texto tão conhecido de todos nós, quando Samuel vai dizer a Saul: era melhor ter obedecido do que sacrificado. Aquele que estava no sucesso, que saiu do anonimato, agora perde a posição que Deus colocou, perde a presença de Deus, vai perder o reinado logo depois, se matando ou morrendo através de uma lança. Os seus filhos morrem todos da sua casa, e ninguém mais fala de Saul. O segundo problema de alcançar o sucesso é como você vai chegar ao sucesso, é a trajetória do sucesso. Às vezes a gente olha alguém, irmãos, bem sucedido, e vai fazer a nossa avaliação, dizer: é rico, é poderoso, tem isso ou aquilo, mas nós não sabemos como ele chegou aonde chegou. Aquele que tanto estudou, aquele que tanto se dedicou, aquele que saiu lá de baixo, que hoje, irmãos, Deus colocou nos lugares mais altos, mas ninguém sabe o preço que ele pagou para chegar naquele lugar. Mas tem gente que quer simplificar o processo, quer queimar etapa, não quer vivenciar cada degrau dessa escada da vida. Outros querem chegar aos lugares mais altos, irmãos, mentindo, enganando, puxando o tapete dos outros, queimando essa etapa. E assim foi a vida de Abimeleque. Quando o seu pai, Gideão, disse a Israel que ele não iria reinar sobre Israel, nem tampouco um dos seus filhos, nenhum dos 70 filhos dele, de Israel, desejou estar no lugar do pai, mas somente um, que era Abimeleque. Abimeleque, ele não era israelita, nem ismaelita, porque ali havia muitos ismaelitas. É tanto que no final da vida de Gideão comete um dos maiores erros do seu sucesso. Ele vai pedir aos ismaelitas que estavam ali, que ainda guardavam o seu despojo, muitos deles usavam brincos de ouro, e ele vai fazer um éfode, e naquele éfode ele vai arrecadar uma contribuição de oferta de ouro, que era do despojo, ainda tirado através das batalhas, e que eles usavam entre eles, e ali toda Israel vai se prostituir diante daquela arrecadação.
eles vão profanar, prostituir, entrar num declínio espiritual. Eles vão criar uma idolatria naquele momento, diante daquilo que Gideão fez diante de Israel. Assim, vai gerar uma consequência perigosíssima na família de Gideão. A primeira foi a palavra de anular o futuro dos filhos. A segunda foi gerar o desejo da idolatria no ápice do seu sucesso. Sabe o que aconteceu? Abimeleque, um dos seus filhos, que não era filho de Israel, mas filho de uma concubina, aonde Gideão conheceu na cidade de Siquém, e a cidade de Siquém era onde tinha um Deus adorado por todos os de Siquém, chamado Baal-Berite. Ele conhece no final da sua vida essa mulher em Siquém. Eles têm um filho, esse filho chama-se Abimeleque, e dos outros 70 filhos de Gideão, nenhum deseja o lugar do pai. É como se a palavra dele tivesse neutralizado o desejo do filho de alcançar o sucesso, ou dos filhos. Mas Abimeleque não, ele tem o desejo de alcançar o sucesso. E errado, jamais foi errado. O problema é que ele quis simplificar o processo. O que ele pensou? Para mim reinar sobre esse povo, eu tenho de competir com 70 irmãos, não dá para mim. Então eu vou até a cidade de Siquém, onde está o meu povo, e lá eu vou dilubriar os anciões de Siquém, fazendo com que eles sejam convencidos por mim, a me apoiar, e eu poder reinar sobre Israel e sobre Siquém. Assim Abimeleque fez. Ele foi até a cidade de Siquém, reuniu os anciões de Siquém, e a palavra dele foi convincente. Diante dos anciões de Siquém, ele vai dizer: quem de vós quer ser reinado por Israel? Eu ou um dos meus 70 irmãos? Olha, eu sou sangue do vosso sangue, eu sou carne de vossa carne, eu sou ossos de vossos ossos. Assim os anciões entenderam que era melhor ter Abimeleque, que era de Siquém, rei sobre eles, do que um dos 70 filhos de Gideão. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles deram 70 peças de prata para Abimeleque, para que Abimeleque pudesse traçar um plano maligno, maléfico, contratando homens levianos de Siquém, assassinos de Siquém. Para quê? Para simplificar o processo do poder, matando os seus 70 irmãos. Para que Abimeleque chegasse ao reinado, tinha um probleminha no caminho, e o problema não era pequeno, era só 70 irmãos. Para ele chegar rapidamente ao poder, ele tinha que matar os irmãos para ser querido como rei daquele lugar. Assim ele marca um encontro com os irmãos. Os irmãos inocentemente vão ao encontro de Abimeleque, só que ali o plano estava traçado. Ele já tinha pago com as 70 peças de prata que ganhou dos cidadãos de Siquém, dos anciões de Siquém, contratando homens levianos. Naquele lugar ele mata os seus 70 irmãos, escapando um dos irmãos, o mais novo, chamado Jotão. Jotão, quando viu aquele derramamento de sangue, ele conseguiu escapar, ele foge do seu irmão Abimeleque. Quando Abimeleque mata os 70 irmãos, naquele lugar, sobre uma pedra, derramando o sangue dos 70 irmãos, ele é recebido forçadamente, queimando etapa, simplificando o processo e matando para chegar ao poder. Ele é recebido por Siquém e por toda Israel. Só que eu sempre digo uma coisa: quem deseja chegar ao sucesso matando, vai ter que continuar matando para se manter. Quem chega mentindo ao sucesso, vai ter que continuar mentindo para se manter. Quem chega enganando ao sucesso, vai ter que continuar enganando para se manter. Nós estamos vendo nos dias de hoje, irmãos, quantas pessoas estão indo ao chão, quantas pessoas que antes estavam no sucesso e hoje perdeu tudo, acabou seus nomes, acabou o patrimônio, alguns estão presos, outros estão mortos, os nomes acabaram. Aqueles que antes viviam na fama, hoje não existe mais a fama sobre eles. Por quê? Porque é mais difícil, irmãos, manter no lugar aonde chega do que lutar para chegar aonde deseja. É mais fácil você chegar no tempo de Deus, porque o tempo de Deus vai chegar na nossa vida. E no tempo de Deus, Deus pega quem está lá atrás e coloca aqui na frente.
Não adianta querer forçar a porta, irmãos. Não adianta querer chegar mentindo. Tem muita gente que está nos lugares altos, mas não foi Deus que colocou, foi o homem que colocou. E quando o homem coloca, irmãos, essas pessoas não têm paz. Eles têm que se esforçar mais para se manter no lugar, porque sabem que não chegaram ali colocado por Deus. Mas quando chega colocado por Deus, ele tem uma noite de sono de paz. Ele sabe que ele chegou na vontade de Deus. Ele sabe que ele está ali porque foi Deus que colocou ele naquele lugar. Jotão, irmãos, quando escapa, ele chega diante de Israel e vai alertar Israel. E a alerta dele gera uma das parábolas mais lindas da Bíblia Sagrada. A Bíblia é repleta de parábolas, principalmente no Novo Testamento, ditas pelo próprio Jesus, mas existem muitas parábolas no Antigo Testamento. E uma das parábolas mais lindas do Antigo Testamento é a parábola de Jotão. Porque ele vai usar uma parábola para tentar alertar o povo de Israel acerca do reinado de Abimeleque. E a parábola dele era mais ou menos assim. Ele disse que as árvores chegaram até a figueira e disseram: ó figueira, reine sobre nós. E a figueira disse: não, eu não vou deixar os meus figos, o meu doce, a minha doçura, que é para Deus e para os homens, e reinar sobre vós. Então as árvores chegaram até a oliveira e disseram: ó oliveira, reine sobre nós. E a oliveira disse: não, eu não vou deixar o meu mosto, o meu azeite, o meu óleo, que é para Deus, e reinar sobre vós. Então as árvores chegaram até a videira e disseram: ó videira, reine sobre nós. E a videira disse: não, nós não vamos reinar sobre vós, não vou deixar o meu vinho, que é para Deus e para os homens, e reinar sobre vós. Então as árvores chegam até o espinheiro e vai dizer: espinheiro, reine sobre nós. E o espinheiro vai aceitar o reinado, mas vai dizer uma coisa: sobre os nossos espinhos será o reinado, e o fogo arderá e vai consumir todos que estão sobre esse reinado. Era uma parábola, mas ao mesmo tempo uma palavra profética. Sabe por quê? Porque quando Abimeleque se levantou contra os seus irmãos para reinar, alguém da mesma casa de Siquém, de Abimeleque, se levanta contra ele. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes que eu me levanto contra alguém, vai se levantar alguém contra mim. A lei da semeadura, irmãos, essa ninguém paga depois que morre. Em vida, se eu planto vento, eu vou colher tempestade. Se eu me levanto contra uma liderança, vai se levantar alguém contra a minha vida. Se ele se levantou contra os seus irmãos, alguém de Siquém, por nome Gaal, vai se levantar agora contra Abimeleque. E Gaal vai dizer: peraí, eu também sou filho de Siquém. Se ele matou os irmãos para se manter no poder, nós vamos nos armar e vamos até Abimeleque e vamos matar Abimeleque com todo o seu exército, e quem vai reinar sou eu, Gaal. Só que Gaal fala diante de um homem chamado Zebu. E Zebu, irmãos, ouviu o que Gaal falava, correu até Abimeleque, contou para Abimeleque. Abimeleque se irou e preparou um plano maligno novamente. Ele estava no poder e chegou matando, e para se manter ele tinha que continuar matando. Sabe o que Abimeleque fez? Para mim encerrar minha palavra, ele arquitetou um projeto para se cumprir a profecia e parábola de Jotão. Ele disse: partimos para Siquém, e em Siquém eu vou matar todos os meus irmãos, eu vou matar toda a minha família, eu vou matar todos os cidadãos de Siquém. E assim ele fez. Todos aqueles que ele matava, que o sangue tocava o chão, ele semeava sal em cima do sangue. Era para não deixar nenhum rastro, era para não deixar nenhuma marca dos cidadãos de Siquém. Assim, algum sobrou dessa matança. E dentro de Siquém, irmãos, tinha uma torre. Nós não sabemos a parte geográfica da torre, mas havia uma torre em Siquém. Então mais de 1000 homens e mulheres se refugiaram para essa torre, fecharam a porta. E a profecia e a parábola de Jotão se cumpre aqui, quando ele disse que sobre os espinhos eles iriam arder em fogo. Sabe o que Abimeleque fez? Chamou os seus soldados e disse: pega cada um machado, vamos até a floresta, vamos cortar lenha, jogamos as lenhas sobre os ombros e vamos colocar lenha sobre a torre. Assim Abimeleque fez, cortou de machado lenha, junto com seu exército, juntou as lenhas na torre, onde tinha mais de 1000 homens e mulheres,
e ele achou fogo, queimando vivo mais de 1000 homens e mulheres. Próximo dali, sabe o que ele fez? Havia a cidadezinha de Tebes. Ele aproveitou e disse: antes que alguém se levante contra mim novamente, eu vou continuar matando, porque eu quero o poder. E partiram para a cidade de Tebes. Só que a cidade de Tebes não era oferecida a Baal-Berite. Havia alguém em Tebes que conhecia o nosso Deus. Quando ele chega na cidade de Tebes, todos que estavam em Tebes, já sabendo o que tinha acontecido em Siquém, não esperou para lutar, não esperou para morrer, se refugiaram na torre. Lá em Tebes, a torre, nós sabemos a posição geográfica, ela estava no meio da cidade. E eu me lembro de um texto de Provérbios 18:10 que diz: torre forte é o seu nome, Senhor dos exércitos. Quando eles se refugiam para a torre, é como se eles estivessem se refugiando para os pés de Jesus. Não tem lugar melhor para se refugiar, não tem lugar melhor para correr, não tem lugar melhor para se esconder do que, irmãos, debaixo das asas do aquele que tem potência, tem poder para nos proteger e nos guardar. Quando eles se refugiam na torre, o projeto era o mesmo: pegar lenha, queimar todos vivos. Só que quando eles entram na torre de Tebes, eles vão para o eirado da torre, para a parte de cima da torre. E a Bíblia diz que lá aparece uma mulher. E essa mulher, nós não sabemos o nome dela. Essa mulher representa pessoas de atitude, pessoas que têm ação, pessoas que não estão esperando a morte, o fracasso, a falência, mas pessoas que têm atitude. E eu sempre digo, irmãos, que toda ação do homem gera uma reação divina. O gigante cai, mas alguém atirou a pedra. As muralhas caíram, mas alguém teve que gritar e tocar a trombeta. O paralítico foi curado, mas alguém desceu ele pelo telhado. Uma multidão foi alimentada, mas alguém tinha 5 pães e 2 peixinhos. Porque toda ação do homem gera uma reação divina. Aquela mulher, ela olhou e viu: nós vamos morrer. Será que não tem ninguém aqui de atitude? Então o texto diz que ela pega uma pedra de cima do moinho. Não tinha moinho, irmãos, em cima do telhado. Com certeza ela teve que descer. A pedra de cima do moinho, irmãos, era realmente uma pedra pesada, uma pedra grande, que servia para triturar o trigo. As pessoas pisavam esse trigo. Ela desce, pega a pedra de cima do moinho, e lá de cima do telhado, todos refugiados na torre, Abimeleque, enfurecido lá embaixo, com todo o seu exército, já tinha matado muita gente, todos de Siquém, queria matar as pessoas de Tebes, mas ela disse: não, aqui ninguém toca nessa torre. De cima ela consegue olhar para baixo, de cima ela vê Abimeleque. Diz a Bíblia, no texto que nós lemos, que ela solta a pedra lá de cima, e a pedra acerta a cabeça de Abimeleque. O texto diz que o crânio dele racha, mas ele não morre. É como se Deus tivesse deixado o momento certo para que ele entrasse em morte, no ponto de olhar para cima e ver que foi uma mulher que atirou a pedra na cabeça dele. Sabe quem atirou essa pedra, irmãos? Uma mulher desconhecida. Muitos que não estão nos cartazes, muitos que não têm seguidores, mas é conhecido no céu. Pessoas que, irmãos, ninguém sabe nada dele, da vida dele, mas Jesus conhece ele. Por quê? Porque ele tem particularidade com Deus. Talvez você está aqui nessa noite, queria que você ficasse de pé, mas o Senhor Deus te conhece. Talvez as pessoas não sabem quem você é, mas Deus te conhece. E numa atitude nobre de ter vindo para esse culto, de estar orando, de estar buscando, de ter ação diante das adversidades, Deus vai honrar a sua ação, Deus vai te abençoar. Quando ele põe a mão na cabeça e vê que o crânio estava rachado, ele olha para cima e viu que uma mulher atirou aquela pedra. A atitude dela em dizer: ninguém toca na minha torre, ninguém toca na sua família, ninguém toca na sua vida, ninguém vai vencer. Irmãos, olha, ninguém vai prevalecer, o diabo não vai prevalecer contra a nossa vida, não vai ferir a nossa história, o nosso casamento. Tem que ter atitude. Talvez você é a única pessoa crente da sua casa, talvez você é a única pessoa ainda de pé na sua casa, talvez você é a única pessoa que conhece esse Deus na sua casa. É essa pessoa que Deus quer usar. Quando ele vê que ele estava à beira da morte, viu que uma mulher, no meio de tantos que ele matou, tinha lhe ferido com a pedra, ele chama um dos seus escudeiros e vai dizer: pega a espada, me mate, porque eu não quero que ninguém saiba que eu fui morto pela mão de uma mulher. O soldado pegou a espada, o feriu, o matou,
E cada um do que estava com ele, irmãos, fugiu para sua casa. E essa mulher e todos que estavam refugiados na torre receberam o livramento e a vitória. Essa torre é essa igreja nessa noite. Nós estamos num lugar seguro. Nós estamos no centro da vontade de Deus. Pode acontecer o que acontecer, irmãos, mas Deus vai nos dar o livramento. Deus vai cuidar de nós. Eu queria que você fechasse os olhos e adorasse nesse momento de louvor. Eu também ministro uma palavra de oração ao seu coração. Poderoso Deus e Pai, Deus, eu te apresento os teus filhos, a cada um que aqui está. Estende suas mãos poderosas, abençoando, guardando, livrando, curando feridas da alma, da mente, do corpo. Ser, Deus, provedor de todos nós. Zela, Pai, meu Deus, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão distantes, afastados, traga-os, Deus, em paz, debaixo de suas potentes mãos. Os teus filhos estão enfrentando problemas, meu Deus, relacionados ao financeiro, problemas conjugais, espirituais, familiares, eu não sei quais, mas o Senhor conhece todos. Nós estamos hoje aqui dentro. Essa é a sua torre, esse é o lugar seguro. Aqui, meu Deus, nós queremos ser cheios. Aqui nós queremos ser, meu Deus, fortalecidos, abençoados. Que possamos começar amanhã, meu Deus, um dia de paz, cheio da tua presença. E nós vamos sair, meu Deus, pelos umbrais dessa porta, da porta desta igreja, mas sairmos vitoriosos, não do jeito que chegamos, mas sairmos daqui, meu Deus, com a vitória nas nossas mãos. Oramos ao Senhor, Pai, por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Precisa de um milagre urgente. Você precisa tomar essa decisão, essa atitude para salvar não somente a sua vida, mas a sua casa. Você que deseja reconciliar, entregar a vida para Jesus, você pode fazer um sinal com a sua mão, de onde você estiver. Nós vamos orar por você. A atitude de entregar, a atitude de confessar, a atitude de reconhecer, atitude de pedir perdão, atitude de reconciliar. Essa ação humana, essa ação que só você pode fazer. Pode ser hoje. Você pode fazer isso sim com a sua mão. Estou vendo ali uma pessoa, duas pessoas. Tem mais alguém? Glória a Jesus. Tem mais alguém? Essa atitude é sua. Nós estamos aqui para cuidar de você, através do discipulado, do trabalho, consolidar a sua fé, te ajudar, te ouvir, te aconselhar, orar por você, interceder por você, mas a atitude de se entregar, essa é sua. A atitude de confessar, essa é sua, não é mais de ninguém, é sua. Tem mais alguém? Faça assim com a sua mão, faça assim, deixa eu te conhecer. Nós vamos orar por essas pessoas. Fecha os seus olhos, mais uma vez. Quer vir aqui à frente? Quer receber essa oração aqui na frente? Vem aqui. Vem aqui. Isso. Traz ele. Vem cá. Vem na frente, deixa eu orar por você. Cadê as pessoas que levantaram a mão assim? Você que deseja reconciliar com Deus. Quer receber essa oração daí? Convida ele ou ela. Glória a Jesus. Nós vamos orar por você. Bendito Deus e Pai, nós apresentamos essas vidas. Senhor, o Senhor conhece a decisão do coração. Meu Deus, que o Senhor possa perdoar os pecados, escrever o nome no livro da vida. Que o Senhor possa fortalecer, que essas pessoas possam permanecer, possa se permitir, meu Deus, receber do Senhor o Teu Espírito. Que nessa noite nós oramos ao Senhor, Deus, e por fé aqui nós te agradecemos, em nome de Jesus.